Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver uma questão do concurso dos bombeiros de Minas Gerais, o CFO 2011. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Iremos resolver a questão de número 13. Em uma cidade, existem 3 locais onde é grande o risco de incêndio. Uma fábrica de tecidos, F, uma distribuidora de combustível, B, e uma usina de álcool. Se forem representadas no plano cartesiano, as coordenadas são F, 2 e 1, U, 2 e 9 e D, 28, com unidade em quilômetros. Por razões técnicas, o Corpo de Bombeiros deseja instalar uma brigada de incêndio em um ponto entre essas unidades, que seja equidistante da usina de álcool e da fábrica de tecidos, e a 5 km da distribuidora de combustível. Nesse caso, considerando os dados, a distância dessa unidade do Corpo de Bombeiro à fábrica de tecidos deverá ser de... Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui no plano cartesiano, né? Em que ele falou se for colocado no plano cartesiano, me deu aí alguns pontos. Observa que o Corpo de Bombeiros, ele quer se instalar de tal forma que a distância dele até o U e até o F, né? O U é o álcool e o F é a fábrica de tecidos. A distância até aqui e até aqui tem que ser a mesma, ok? E ainda a distância dele até a usina tem que ser de 5 km. Onde ele vai se instalar? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos esquecer aquele ponto D lá. Se ele se instalasse aqui, a distância dele até o U, até o F para ser igual, se ele se instalasse aqui, como é que ficaria? Bom, se ele fosse, esquecendo aquele ponto lá, para ele se instalar aqui, para a distância ser a mesma, ele teria que se instalar mais ou menos aqui, ó. Por que mais ou menos aqui? Porque o 5 é o ponto médio do 9 e do 1. Então, ó, seria mais ou menos aqui, se eu ignorar aquele dado lá. Ó, observa que se eu pegar o 9, o Y aqui, mais o Y aqui, e dividir por 2, vai dar 10 sobre 2, vai dar 5. Então ele teria que se instalar mais ou menos aqui, de coordenada de tal forma que o Y dele é 5. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um pontilhado aqui, porque qualquer lugar que ele escolher nesse pontilhado verde, ele vai estar à mesma distância daqueles 2 pontos ali. Concorda comigo? Se ele ficar aqui, a distância para cima e para baixo é a mesma. Se ele ficar aqui, olha, a distância daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma. Ok? Se ele ficar aqui, a distância até aqui e até aqui é a mesma, ou seja, são distâncias equidistantes, porque eu já vi que o ponto médio do Y é 5. Então ele pode ficar em qualquer lugar nessa linha verde. Porém tem um detalhe, ele tem que ficar a 5 km do D. E aí, para ele ficar a 5 km do D, pessoal, esse exercício é um pouco interessante porque você consegue visualizar aqui uns triângulos. Por exemplo, olha, para ele ficar a 5 km do D, ó, vou fazer um triângulo. Ó, imagina, aqui é 5 km, ó. Essa altura aqui é essa altura aqui, ó, desse ponto até a linha verde. E que distância, que altura é essa, ó? Se aqui é 8, ó, e a linha verde é 5, ó, essa distância, 8 menos 5 é 3. Então essa altura aqui, ó, é 3. Observa que eu preciso descobrir esse valor aqui agora, ó, esse x, justamente para eu descobrir essa distância. É um teorema de Pitágoras, ok? Se você conhece bem os triângulos retângulos, você vai saber que aqui vai dar 4. É um triângulo pitagórico, né? De lado 3, 4 e 5. Ou ainda você pode usar o teorema de Pitágoras, ó. 5 ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar aqui 25, 9 e x ao quadrado. Vou passar o 9 para o lado de cá, vai ficar 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 vai dar aqui 16 igual a x ao quadrado. Para tirar esse quadrado, raiz quadrada aqui, ó. X
é raiz de 16, x é igual a 4. Ou seja, essa distância aqui é 4. Então, a partir desse ponto aqui, você volta 4 unidades para cá. Se eu voltar 4 unidades, ó, aqui é o 20, né? Vai parar aqui no 16, ó. Pronto. Então, o corpo de bombeiros, vou até colocar aqui, ó, um B. Vou colocar um B para falar, é aqui que ele vai ter que ficar. Porque se ele ficar aqui, eu tenho certeza que a distância dele até aqui é 5, ó. Aqui é o 3, que eu acabei de calcular, e aqui é o 4. Beleza? Então, já sei que o bombeiro vai ficar aqui. Agora, eu quero saber o seguinte, a distância do bombeiro até aqui, esse ponto D, que é esse ponto F, que é a fábrica de tecidos, né? O ponto F é a fábrica de tecidos. Qual que é essa distância, pessoal? Aqui, ó. Observa que eu posso fazer aqui, ó, pela distância aqui, ó. Eu posso fazer um outro triângulo, deixa eu melhorar ele aqui, ó. E ele também é um triângulo retângulo, ó. Se você quiser utilizar o Teorema de Pitágoras de novo, você pode. Pode usar esse Teorema de Pitágoras de novo. Você já sabe essa altura aqui, ó. Você já sabe essa altura aqui, ok? Ó, como é que eu sei essa altura? Essa altura aqui é a mesma altura aqui, ó. Que vai do 1 até o 5. Que a altura que vai do 1 até o 5 é 4. Eu já sei que aqui é 4, ó. Eu sei essa distância, ó, que vai do 2 até o 16. Que distância é essa? É 14, né? E eu quero descobrir essa distância aqui, eu vou chamar de D. Posso usar o Teorema de Pitágoras de novo. Ou, usando a geometria analítica, eu posso calcular a distância entre dois pontos. Também é uma estratégia que dá, na prática, o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, vamos calcular essa distância agora, que é o que eu quero saber aqui, ó. Então, ó, ele é a hipotenusa, ó. Então, D ao quadrado é igual 4 ao quadrado, ó, mais 14 ao quadrado. Então, o D ao quadrado é igual a 16, 14 ao quadrado dá 196. Vou continuar aqui, ó. Somando esses dois, vai ficar aqui D ao quadrado, 16 mais 196, aqui vai dar 212. 212. Para tirar essa quadrada aqui, raiz do lado de cá. Então, D é a raiz quadrada de 212. Não tem exata. Observa que está aqui, ó, é menor do que 13, é entre 13 e 14, entre 14 e 15, é maior que 15. Então, é só você pensar o seguinte, pessoal, já que não tem exata, observa que quando eu fiz o 14 ao quadrado aqui, ó, deu 196, né? É maior do que 196. Então, raiz quadrada de 212, ó, eu já sei que é maior do que a raiz quadrada de 196, porque o 196 dá 14. Então eu já sei que é maior do que 14. E é menor do que 15, porque 15 vezes 15 dá 225. Tá? Então a raiz de 212 é menor do que a raiz de 225. O 196 é 14, o 225 é 15. Então quer dizer que o 212 está entre 14 e 15. A alternativa correta aqui, ó, nesse concurso é a letra C. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!